Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desbloqueando Salesforce, um podcast onde a gente conversa sobre como desbloquear todo o potencial do Salesforce aí na tua empresa e aumentar o teu faturamento com isso. Sou Rafael Dalla, tô aqui com o nosso expert em Salesforce, Ariel Dornelles. E aí, Ariel, belezinha? E aí, Dalla, tudo certo? Por aí. Bora pra cima. Cara, hoje a gente vai conversar sobre como vencer a resistência ao Salesforce e motivar o seu time. É um assunto que a gente já falou várias vezes durante vários episódios picotados ali no meio do caminho, mas a gente nunca se aprofundou nisso, né? Lembrando, antes da gente começar, que esse podcast aqui é idealizado e gravado, executado pela SR Consulting, a maior consultoria em Salesforce do sul do Brasil e também a mais indicada pela própria Salesforce. Então, se tu tá passando por um processo de implementação ou tá precisando de uma consultoria, lembra de clicar no link aqui embaixo ou então ler o QR Code na tela aí, que a gente tá pronto aí para te atender e desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa. E, sem mais delongas, bora partir pro assunto desse podcast. E eu queria saber, Ariel, quais são os principais desafios ali nessa parte de adoção mesmo do Salesforce na hora que a gente tá falando de pessoas, né? Porque a gente sempre conversa aqui muito técnico sobre a ferramenta em si, programação e tudo mais, mas a ferramenta também precisa das pessoas para funcionar. Quais são os maiores desafios na hora dessa adoção ali do Salesforce que tu costuma ver por aí? Boa, beleza. Só um parênteses, né? O episódio é um pouco menos técnico hoje, mas não menos importante, né? A questão de adoção, ela é super relevante, né? No final ali, pra realmente extrair todo o potencial do Salesforce, né? Então, é tão importante quanto todas as outras etapas ali que a gente fala de planejamento do projeto, execução do projeto, é a questão da adoção. De nada adianta ter um belo projeto, um belo case de decorativo, né? Sim. E um grande investimento também para simplesmente não ter aderência, né, das pessoas ali. E sem as pessoas o CRM não anda, né? A gente precisa de inserção de dados ali dentro para poder funcionar. Exato. Assim, o que eu elenquei aqui, ali, que a gente vê ao longo dos nossos projetos em relação a desafio de adoção, são 4 principais pontos, tá? Uhum. E aí depois, né, falar eles bem superficialmente e a gente aprofunda ao longo do episódio. O primeiro deles, com certeza, que é o nome do episódio, resistência à mudança, né? A gente sabe que o ser humano, ele entra numa zona de conforto muito fácil, ele quer seguir os caminhos habituais dele. Então, essa questão da resistência à mudança, ela, né, como é que é o status quo ali da empresa, o CRM que eles sempre utilizaram, eles começar a mudar para um outro, isso pode ter alguma resistência mesmo, e esse medo de mudar, a questão de suporte, daí a gente vai... Já tava acostumado com isso daqui, agora vai inventar moda de trocar. Exato, então, né, é um grande desafio. Sim. Tá? O segundo, que tá meio que próximo, é parte da solução também do primeiro ponto, mas o segundo desafio é o treinamento adequado, né? Essa cultura de treinar, de dar o direcionamento e o suporte pro time. Então, essa questão de não ter um treinamento focado ali pro teu time, para sanar as dores deles, pode ser um desafio também de adoção no final ali do teu projeto. Um treinamento, tu diz, meio personalizado, assim, bem para as dores do time específico, não tão genérico? Ou... Tem alguns tipos, né? Por exemplo, quando a gente implementa uma nova funcionalidade ou faz a implantação, de fato, do sistema, de dar um treinamento para nortear ele de como utilizar, né? Uhum. As boas práticas da ferramenta na visão do usuário. E ele é sim customizado, porque eu não posso dar o mesmo treinamento para um vendedor, o mesmo treinamento que eu vou dar para um marqueteiro, para um agente de atendimento do cliente, né? Então são treinamentos diferentes mesmo. E mesmo falando daqui a pouco 2 treinamentos para times comerciais, só que de empresas diferentes, podem ser diferentes, porque não necessariamente o mesmo processo vai ser implementado em ambos, então eles têm suas peculiaridades. Então realmente pode ser bem customizado isso, bem sob medida. O terceiro ponto, que é bem importante, que eu falei em episódios anteriores também, a gente elencou como uma falta de patrocínio interno. O que isso quer dizer? É o projeto não estar comprado ou sendo patrocinado, entre aspas, a gente gosta de chamar de stakeholders ali na metodologia ágil, pela alta gestão, diretoria, altos cargos de liderança. É bem importante eles estarem comprados, engajar o time
para também facilitar, né, a adoção, querendo ou não, tem essas questões, né, de daqui a pouco a diretoria nem tá sendo envolvida, tá sendo os gerentes, é um projeto de um departamento, os outros departamentos não estão comprados, isso acontece. Então, envolver a alta gestão é super importante e é um desafio também pro projeto, caso não aconteça, né, não tenha isso, vai ter um potencial desafio de adoção, tanto por parte dos usuários, quanto de daqui a pouco mesmo resolver impedimentos de análise de requisitos de negócio ao longo da implementação do projeto também. Então esse é um desafio bem importante aí pra gente superar. E por último, que a gente fala também é a customização. Customização é um desafio na adoção. A gente não é contra a customização, mas no momento em que há necessidade da customização é super importante olhar a experiência do usuário que vai utilizar esse fluxo customizado ou essas funcionalidades novas, porque se é uma funcionalidade, uma customização muito complexa, que exija muito esforço do usuário no final, isso é um atrito para ele adotar essa ferramenta no final, né? Então, isso já aconteceu, a gente implementar funcionalidades muito interessantes, muito complexas, etc., e que no final, na ponta, o usuário era outro, né? Quem idealizou tem a sua visão, e quem tá operando tem outra visão. Então, a gente tem que estar olhando quem vai usar na frente ali, né? No front, no final do dia. E me diz uma coisa, tipo, é comum tu chegar lá e o pessoal, nesse caso de customização, tipo, pai, o cara querer customizar todo o sistema e sem necessidade? Eu vou te dar um exemplo meu, tá? Na plataforma do Meta ali, quando tá fazendo um anúncio. Cara, antes eu usava só conversão personalizada e tal, não sei o que lá. Só que, tipo, já tem todas as conversões ali que funcionam melhor. Tipo, a chance de erro de uma conversão personalizada é maior do que de uma conversão nativa ali da plataforma. De conversão de lead, de initiate checkout, aquelas coisas todas. E não, eu usava sempre personalizada pra tudo, assim, sabe? E aí teve um momento que teve mudanças na plataforma que se cortou a personalizada. E eu fiquei, meu Deus, daí aprendi a usar ali as convencionais. Tipo, era uma personalização que não tinha necessidade. Tudo que eu fazia já tinha ali na normal. Quando é normal tu chegar em uma empresa e o pessoal querer, não, vamos personalizar tudo aqui, eu quero vamos, que nem tu disse, o lead personalizado, sabe? Esse tipo de coisa ou não? Cara, assim, a nível de personalizar tudo é mais difícil, porque é bastante coisa que tem lá dentro. Claro. Então tudo, assim, é realmente difícil, mas é bem comum querer personalizar. Assim, o que eu quero trazer é o porquê da personalização. O mais comum de quando a galera quer personalizar é porque é desconhecimento da funcionalidade, das funcionalidades da plataforma. E uma coisa que é muito comum, que eu vejo, assim, nas empresas acontecer, é de daqui a pouco colocar um desenvolvedor back-end ou front-end, sei lá, de outra tecnologia para dentro do Salesforce. E o que acaba acontecendo? Isso não que isso seja ruim, isso é bom, né? Já o teu know-how de programação e tudo mais. Isso é muito bom. Mas tem que ter a curva do Salesforce. Porque daí o que é muito comum desse desenvolvedor fazer, ele vai customizar tudo. Porque o desenvolvedor Java, .NET, etc., ele customiza tudo do zero. Eu não tenho já algo pronto. Eu não tenho uma plataforma. É diferente. Ali a gente está programando dentro de uma plataforma que já tem funcionalidades embarcadas. Então, o desenvolvedor .NET, Java, ele não conhece que tem um lead, daqui a pouco, se ele não estudou o Salesforce, não se aprofundou, ele não vai saber que tem um lead, ele não vai saber para que serve, ele não vai saber que tem fluxos prontos e daqui a pouco eu consigo... É uma integração simples que eu preciso fazer. Eu posso fazer isso via no-code, que é pelo Flow Builder. Eu consigo configurar essa integração sem uma linha de código. É possível, sem uma linha de código. Aí ele vai lá, ele vai integrar ele vai customizar tudo, escrever tudo, a integração, sendo que poderia daqui a pouco ter caminhado por esse fluxo do Flow Builder, que ele faria, cara, em 2 horas eu tenho uma integração funcionando. E diminui a chance de erro. Exato. Então, mas óbvio, não é que o Flow Builder vai atender em todas as etapas, né? Mas só dando alguns cenários. Então esse é o caminho mais comum, assim, do pessoal que customiza, é porque não é eu quero customizar tudo, sabe, por vontade própria. É porque desconhece que tem a funcionalidade lá já existente. Cara, a gente falou sobre a questão da resistência à mudança, né? Como que ela impacta diretamente ali na adoção do Salesforce e que tipo de estratégia que vocês usam para vencer essa barreira, né? Esse problema. Cara, assim... O primeiro ponto, até antes da questão da adoção, a resistência à mudança, ela já pode impactar no projeto de implementação. Isso é um ponto importante. Por exemplo, se eu tô com um time, né, as pessoas que estão envolvidas nesse projeto, eles estão resistentes a mudar o CRM, seja por qual motivo, e a gente pode até
tem alguns motivos que são comuns de acontecer, mas isso pode já começar a impactar no nível de definição do escopo de negócio, sabe? Eu quero tornar o Salesforce como era o sistema antigo, sabe? Então, tem muito disso, sabe? Inclusive... Mas o outro eu clicava aqui e acontecia isso. Exato, sempre tem essa comparação, inclusive, às vezes, no projeto acontece de ter uma funcionalidade que um requisito de implementação no projeto, que a definição dele, né, quando a gente faz a especificação junto com o cliente, ela, inicialmente, quando a gente vai explorar isso com o cliente, tá assim, fazer igual no sistema antigo, sabe? Isso já aconteceu. Óbvio que a gente aprofunda, não, vamos entender qual é esse processo, porque às vezes era assim no sistema antigo por uma limitação do sistema antigo, e não porque era o melhor processo. Entende? Então, isso já pode impactar. Daqui a pouco a gente já tá engessando o CRM, o Salesforce, que não era pra trabalhar daquele jeito, porque, sempre foi assim, ou no sistema antigo era assim. Então, esse ponto é bem relevante já, até pra daqui a pouco a gente tá implementando, entregando um sistema limitado ao que o antigo era. Só que, ele tá sendo alterado, a gente tá contratando uma ferramenta líder de mercado. Em tese, ela não tem que necessariamente ser igual ao sistema antigo, né? Sim, então a gente tem que estar aberto a isso, né? Tem que ser melhor que o sistema antigo. Tem que ser melhor, exato. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto que daí já na adoção, isso impacta muito até na tomada de decisão, nos resultados, é daqui a pouco o cara que tá resistente à mudança, ele não usar simplesmente o sistema, né? Ele se negar a usar, ou que, eu tinha essa questão, lá daquele jeito eu já conhecia, né? Sim. Tem muito essa questão do receio, eu já tô habituado com a ferramenta, eu já sei como é que ela funciona, e aí na nova, será que eu vou ter que aprender algo novo? É muito complexo ou não? Será que eu vou ter que ter suporte? Eu vou ter alguém que me dê um suporte, né? Então tudo isso acaba gerando um pouco de atrito nessa questão dele mudar pro sistema novo. Sabe que uma coisa que eu percebo, daí é uma percepção super minha, assim, porque como a gente já falou até em outros episódios, eu utilizo CRM, já usei vários e tal. Pra mim, a maior dificuldade, o que difere um CRM bom de um CRM ruim nesse processo de mudança. Quando eu troco de um CRM pra outro, tá? É o quão clara são por exemplo assim, um botão que eu vou apertar tá me dizendo que função que vai acontecer. Quão claro a comunicação do CRM é comigo. Porque várias vezes existem nomes que não tem nada a ver com o processo, entendeu? Tipo, um relatório vai estar lá nas configurações. Não, relatório tem que estar em relatórios, entendeu? Então, tipo, esse tipo de situação que pra mim difere. É a experiência do usuário, né? O conceito de UX que se chama hoje. Isso aí. É a experiência do usuário. Porque, concordo contigo, porque assim, tem contextos e contextos. O CRM é um CRM, mas um CRM para uma empresa de marketing é um CRM para uma indústria é outro. Pode ter o mesmo fluxo, mas os conceitos, os termos, os conceitos são diferentes. Então, se adequar à linguagem do teu cliente é muito importante. Sim. Cara, de novo vou trazer a questão do meta ali, do Google, daí no caso. Cara, pra mim, a experiência do Google é péssima. Sempre. A experiência tanto de anúncios no Google, e olha que eu aprendi primeiro o Google. Eu aprendi primeiro a fazer anúncio no Google, e depois, mais adiante, eu comecei a fazer anúncio no Meta, né? Mas até o próprio AdWords ali, a própria experiência no Google AdWords pra puxar relatório e tudo mais, cara, é muito complexo o negócio. Tu fica 10 horas e lê central de ajuda e faz tudo até tu conseguir desvendar por conta de comunicação. Porque as coisas como estão escritas são muito complexas, pouco claras. Sabe? Não é uma criança que vai entender. E o Meta já é muito mais mastigado isso, assim, sabe? Ele te dá ali... o botão criar é criar, sabe? As coisas são... É pra criar uma campanha. E ele explica tudo, assim, muito mais na cara do usuário ali. Então, a adoção hoje, eu prefiro muito mais fazer anúncio no Meta, não só por conta de resultado, mas também porque o Meta é mais fácil. A ferramenta flui um pouco mais, assim. Tem mais bug, mas flui um pouco mais. Depois desse belo jabá do Meta. Mas é a experiência. Sim. Contra a adoção, né? Exato. Eu adoto muito menos o Google por conta do desgaste que ele me traz em função de eu ter que ficar procurando, às vezes, certas coisas que o nome não condiz com a situação. Sim. E esse atrito na experiência vai impactar na adoção. Sim, exato. total. Então, quanto mais atrito tu tiver na experiência do teu usuário ali, mais
mais esforço ele vai ter que colocar pra usar a tua ferramenta, né, no final, e talvez acabe desistindo no meio do caminho. E que estratégias que vocês utilizam pra vencer essas barreiras aí? Assim, naquele ponto que eu comentei de a resistência já está no nível da negociação, da gente trazer realmente, assim, a gente meio que chancelar o CRM da Salesforce, né, nessa questão de trazer para o cliente de que não necessariamente a gente precisa adaptar o Salesforce ou o CRM ao modelo anterior dele. Daqui a pouco a gente vai estar se limitando às mesmas coisas que o sistema antigo, que já não te atende mais, que está sendo mudado por algum motivo. Então, de trazer isso, assim, né, dos benefícios e as vantagens que a gente vai ter e de focar muito no negócio dele e não na experiência como era feito no CRM antigo. E sim, qual o objetivo. E por isso que é importante na etapa do assessment, quando a gente fala, de entender o objetivo do negócio, os fluxos de negócio, né, o que ele espera fazer naquele fluxo, né, e quais são as variáveis e tudo mais, pra gente adaptar isso pra dentro do CRM, do Salesforce. Por exemplo, daqui a pouco aquele fluxo era daquele jeito por N limitações de customização e de flexibilidade que a gente não tinha naquele sistema e agora tem com o Salesforce. Então daqui a pouco eu consigo otimizar muito mais esse processo dele e automatizar muito mais alguns fluxos por conta dessa flexibilidade que a ferramenta dá. Então a gente trazer muito essa clareza de que a gente tem um leque de possibilidades muito maior ali com a ferramenta, então da gente conseguir adequar da forma mais otimizada. Então já consegui trazer essa clareza ali pro pessoal já a nível de assessment mesmo, de análise de requisitos. Eu tenho um caso de uso bem legal. Em relação à resistência quanto à usabilidade. Então, nessa questão, o usuário tem muita resistência porque ele já estava habituado no CRM antigo, era simples, né, ele conseguia, clicava e tudo mais, até o que tu comentou, né, de o botão, já, né, o texto, ele já tá intuitivo, né. A gente tinha um caso num cliente onde o processo de venda dele, a gente acabou tornando ele muito robusto, só que o time não sabia utilizar. Tava complexo para o usuário da ponta ali, o usuário final utilizar. Então a gente conseguiu usar um fluxo guiado. Isso na concepção da venda. O cliente chegou na loja, ele iria fazer. O que acontece? Era para focar realmente na experiência, na jornada do cliente. Seja o cliente um lead ou já um cliente, de fato, né? Na verdade, na pessoa. Né? Então, veio a pessoa na loja, se ele é um lead, se ele é um cliente, independe. A minha jornada vai ser pro vendedor e pro cliente e pra pessoa que tá sendo atendida, vai ser a mesma. E o sistema que vai se adaptar para o debaixo dos panos. Isso ficou bem legal. Então, criar essa jornada, e isso a flexibilidade do Salesforce permite. Então, a gente criou um fluxo guiado de nova venda. Eu vou clicar um botão, era na tela inicial do Salesforce, nova venda, não tinha como errar. Clicava nova venda. Pegava algumas informações básicas e identificava se era um lead, identificava se era um cliente, ele já direcionava. Então você já é um cliente, você já tem um pedido com a gente, né? Se ele já fosse um cliente, ele ia para a visão 360 do cliente, onde ele já tinha, você tem um orçamento em aberto, sabe? Então ele dava uma outra tratativa pra pessoa que tava ali na loja. Quando ele fosse um lead, entrava um lead, aí ele pedia informações iniciais ali, já para enriquecer o dado do... Aí o sistema se adaptava. O sistema se adaptava. E ele só seguia. Ele preenchia o que era importante na tela, next, e seguia. E aí, beleza, vou fazer um orçamento, o cliente quer continuar e ele é um lead, ele por debaixo dos panos já convertia o lead automaticamente e gerava oportunidade, aí ele já entrava para a tela de produtos. Que produtos o senhor deseja, né? Orçar com a gente, tudo mais. Então ele ia preenchendo e ele ia fazendo um fluxo guiado de nova venda, seja para lead, seja para quem já é cliente, ele se adequava e pro usuário final era tudo a mesma coisa, sabe? Então simplificou, sabe? Sim. É um exemplo prático de como que a gente poderia adotar ali para eliminar esse atrito. E aí no final, produtividade ali, o time, até pra questão de outros episódios que a gente fala de erros cadastrais, isso resolveu muitos erros cadastrais. Show, claro. Muitos erros. Que daí tu consegue já ir guiando o próprio vendedor ali pro que ele precisa colocar. Exatamente. Show de bola. Cara, a gente falou também sobre a questão da liderança, né? A liderança ali incentivar o time todo a utilizar o CRM. De que jeito que tu acha que a liderança ela pode incentivar? Como é que deveria ser o comportamento da liderança para conseguir criar esse efeito dominó ali, fazendo a empresa vestir a camiseta e vamos implementar, então, todo mundo junto esse negócio. Cara, é super importante o papel ali da liderança em alguns aspectos. O primeiro, pelo peso que vai ter, né? Querendo ou não, a
Seja, independente da cultura que a empresa tenha, de hierarquia e etc., a gente sabe que a liderança ela vai influenciar, seja por uma decisão top-down, ou seja por influência mesmo, né? Por inspirar os outros e tudo mais. Então, a gente sugere sempre a alta liderança estar junto, né, no kickoff, nas fases iniciais do projeto, para dar visibilidade para o time, o impacto da presença da liderança e fomentar, né, reforçar essa questão passar o sinal de que é um projeto relevante para a empresa, né? Que estão nos olhos, né, de todo mundo. Tá todo mundo olhando para esse projeto e tem expectativas, né? Tem um investimento e se espera um retorno sobre esse investimento. Então isso é super importante. Então a questão da presença da liderança já para influenciar automaticamente o restante do time. Um outro ponto importante que eu vejo é para criar essa sinergia com departamentos. A gente fala também muito essa questão de daqui a pouco o projeto é de um departamento ou outro e aí acabar tendo esses atritos entre os departamentos. E um ponto importante é a liderança estar de olho nisso e alinhar os objetivos. Porque daqui a pouco, cara, eu tô cobrando do time comercial uma coisa que não tá alinhada com o projeto CRM aqui. Eu posso estar, né? Então, alinhar os objetivos desses departamentos que vão estar sendo impactados pelo projeto, alinhar com que realmente todos trabalhem para esse objetivo em comum. Porque senão eu vou ter esse atrito natural. Daqui a pouco, imagina num barco, eu tô um departamento remando para um lado e outro para o outro. Não vou sair do lugar. Então, esses objetivos têm que estar bem alinhados e quem vai estar olhando isso interdepartamentalmente falando, ou entre as áreas, né, vai ser a liderança, né, então isso também é super importante. E um terceiro ponto que eu diria é a questão dos incentivos, né, de também trazer a visibilidade para quem vai operar, vai utilizar o sistema no final do dia, de que isso é benéfico para ele, para os resultados dele, não só para os resultados da empresa, que tá tudo uma grande engrenagem ali, né, que ele vai ganhar sistema também. de engrenagens. Exato, porque o CRM vai ajudar na produtividade dele, vai ajudar ele a se organizar melhor, a ser mais produtivo, a bater as metas dele, então ter mais resultado para ele, que consequentemente todo o time de vendas, né, atingindo seus resultados individuais, partindo do pressuposto em que tá tudo alinhado, os objetivos, né, o meu gerenciamento pelas diretrizes estão corretos, né, os objetivos individuais do meu time, consequentemente, vão fazer com que os meus objetivos como empresa vão ser cumpridos também. Sim. Então essa engrenagem vai estar funcionando, né, adequadamente. Acho que esses pontos aí são essenciais, né, a atuação da liderança. E tu já teve alguma participação em algum projeto que a liderança não entrou junto? Sim. E como é que vocês fizeram daí pra conseguir ter sucesso nesse projeto? Cara, fica um pouco mais complicado, né? Essa questão, assim, qual é o efeito, o sinal de alerta de que mostra daqui a pouco, falta de engajamento da liderança. É quando a gente começa a ter indefinições e o projeto começa a atrasar. Vou dar um exemplo. A gente tem um épico que é uma entrega que é de implementar o funil de vendas ali pro time comercial. Com leads, oportunidades e tudo mais. E aí, daqui a pouco, o meu projeto começa ou a atrasar, nesse sentido, porque daqui a pouco o setor comercial não tá comprado. Cara, e é muito comum. A gente sabe que a agenda do pessoal é concorrida. Então, a gente tá 2 semanas buscando uma agenda com o gerente comercial para ele mapear os fluxos de negócio aqui com a gente. Entendeu? A gente vê que o cara não tá comprado. Ou então, cara, mudou. Agora não vamos mais implementar a nuvem de vendas. Vamos pro time de atendimento, porque o time de atendimento eu consegui refinar mais. A gente conseguiu mais detalhes para implementar. Então eu tenho mais histórias construídas, que a gente chama. Eu criei mais histórias. Isso também é um sinal de que um departamento está mais engajado que o outro. Eu consigo mais disponibilidade, eu consigo tirar dúvidas, eu consigo fazer o meu mapeamento de requisitos e desenhar o que precisa ser implementado e num outro departamento não. Então, a gente acaba jogando... A gente tem uma área de trabalho, eu tenho um limite como consultoria, eu não consigo ir lá e dizer, fulano, eu tô te ordenando aqui. Faz favor, né? Né? Então, a gente tem que ter esse jogo de cintura. A gente acaba envolvendo, óbvio, na tomada de decisão sempre, por exemplo, quem assina o cheque é uma pessoa que tem mais autoridade, então a gente sempre tenta envolver essas pessoas, olha, vamos, né, alinhar com eles pra gente direcionar isso e conseguir remover esses impedimentos. Então a gente normalmente consegue nesse cenário. Quando isso não acontece, aí a gente tem que lidar com o que a gente tem. Então esse cenário, por exemplo, que eu falei é um caso real.
cara, vamos segurar então, vamos alinhar a estratégia, vamos reorganizar. Ao invés de ir pro time comercial, vamos começar com o time de atendimento que evoluiu um pouco mais, isso, se envolveu um pouco mais, a gente tá um pouco mais avançado na definição, e aí a gente alinha, óbvio, eu não vou tomar decisão sozinho como consultoria de dizer, não, eu não vou te entregar agora o time de o funil de vendas, eu vou te entregar o atendimento. Começa a fazer um protesto ali dentro. Não é isso. Então a gente alinha com o cliente, olha, a gente tá com esses e esses impedimentos nessa iniciativa, e essa aqui andou mais. Então, daqui a pouco, para não atrasar o projeto como um todo no final, vamos inverter a ordem e vamos já trabalhar com esse time que tá um pouquinho para trás, pra gente conseguir destravar algumas coisas que, enquanto o time tá desenvolvendo aqui, que tá mais evoluído, aqui a gente foca em destravar os requisitos e desenhar um pouco melhor a solução. Sim. Beleza? Normalmente funciona assim, e aí a gente consegue ir destravando. Show de bola. Um outro ponto que para isso também a gente gosta muito de trazer a prática de status report. Isso daí é uma coisa que a gente tem feito bastante. São relatórios de status de projeto que a gente manda rotineiramente. Então, a cada semana, ou quinzenalmente, às vezes mensal, depende do que a gente acorda ali com o cliente. Mas para trazer essa visibilidade, tanto uma visibilidade macro da sprint, quanto macro do projeto como um todo. Então, por exemplo, nessa sprint a gente estava com essas e essas entregas que estão... a gente tem esses impedimentos, esses riscos, então isso... E aí a gente vai mandando para todos os envolvidos diretos ali, a alta liderança, para eles ficarem a par ali do que está acontecendo, então isso acaba trazendo mais visibilidade pro pessoal, a gente consegue melhorar essa comunicação e dizer, olha, esse aqui, né, não espera dizer assim, justificar o atraso por conta disso, a gente já sinaliza, olha, possivelmente pode impactar porque a gente tá com esses e esses gaps. A gente acaba sendo um pouco mais proativo e não reativo nesse cenário. Entendi. Cara, e quando a gente fala em questão de engajar mesmo as pessoas, é sempre comum a gente pensar naquela questão de, vamos gamificar isso daqui. Existe algum tipo de estratégia que vocês utilizam ou já utilizaram de tentar gamificar essa adoção? Ou nunca precisou, ou vocês nunca... Ou tu nunca viu isso acontecer no Salesforce também? Cara, gamificação, eu não sei se daqui a pouco eu tô sendo muito literal no negócio, mas gamificação talvez não, mas assim, alinhamento de meta com o CRM é muito comum, porque assim, às vezes tem pessoas que tem que sentir no bolso. Teve vários casos e, cara, querendo ou não, é super positivo e faz sentido. O alinhamento de incentivos, né? Então, teve casos em que a adoção estava abaixo do CRM e foi condicionado a meta o que tá no CRM, simples assim. Se eu não tô usando CRM, eu não vou bater minha meta, basicamente. É muito comum a gente ver estratégia de condicionamento de metas com o que tá no CRM. Envolver o CRM dentro da meta. Exato, sim. Interessante, legal. E só um parênteses pra isso, né? Daí isso é super importante. Isso desencadeia vários pontos, né? Eu preciso ter no meu CRM bons relatórios pra tá acompanhando isso diariamente. Eu preciso ter uma velocidade. Daqui a pouco eu tenho informações em outros sistemas. Isso vai desencadeando várias coisas. Mas eu preciso de um CRM que esteja bem conectado, bem integrado. Os dados estejam em harmonia, porque daqui a pouco um fato que pode desengajar o time é eu ter erros no meu CRM e ele dizer, não, mas não tá errado, né? O CRM não tá refletindo os leads que eu trabalhei, as atividades que eu realizei. Então isso tudo precisa estar bem azeitadinho ali, bem configurado. Cara, e tem alguma ferramenta dentro do próprio Salesforce ali que auxilia, de repente eu até como gestor, como coordenador, como executivo da empresa, alguma coisa assim, a tentar engajar mais os usuários que não estão engajados, tentar fazer a galera aderir ao CRM? Tem algumas alternativas, tá? Por exemplo, se a dificuldade tá em ainda absorver o conhecimento, não dominar muito a ferramenta, tem os próprios treinamentos que a gente como consultoria pode dar, ou a própria empresa, né, treinamentos ali, direcionando o uso, né, mesmo dando as boas práticas, quais são os fluxos e tudo mais ali pro time, para se adequar e... Mostrando também os benefícios de utilizar. Mostrando os benefícios. Também como o próprio Salesforce é a ferramenta que pode aumentar a adoção dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Daqui a pouco eu tenho um dashboard de performance e adoção, inclusive. Cara, eu tenho meus top performers ali de vendas, né, no meu dashboard. Eu tenho a minha meta ali, quanto que eu tenho percentual de atingimento de meta, geral, individual, por vendedor.
Então, o vendedor, né, o ranking dos vendedores, isso é bem comum, né, que eu falei, os top performers. Então, além, não só focado na venda também, eu posso ter um ranking de usuários, tipo, qual usuário que tá mais ativo dentro do CRM. Eu posso fazer isso, relatórios configuráveis mesmo, que eu posso criar, e tem um pacote, uma biblioteca de relatórios na App Exchange do Salesforce, né, que é o marketplace lá de aplicativos. Então, eu tenho lá o Salesforce Adoption Dashboards, que é bem legal. E aí eu instalo ele na minha org, e ele já me cria um painel e relatórios prontos, que eu consigo ver há quantos dias os usuários não estão logando no meu sistema, quem está mais ativo, atividades que estão sendo feitas, então dá para ter um controle bem legal lá dentro. E aí, questão de aprendizado, né, o próprio treinamento, os trailheads, o pessoal pode fazer, tem um monte de material, YouTube, etc, podcasts. Cara, e como que o, tipo, tá atento ali pro feedback contínuo ali de quem tá utilizando o CRM pode ajudar no longo prazo ali a adoção do Salesforce? Cara, até fazendo um gancho para aquilo que foi dito antes, a gente falou antes, quanto menos atrito eu tiver no processo, mais fácil vai ser. É a mesma analogia, eu uso pra minha vida pessoal, eu tenho tô fazendo artes marciais, né, que a gente fala ali off-top, e cara, eu achei uma academia a 2 quadras da minha casa. Então, é muito raro eu faltar no treino. E, inclusive, se eu faltar, assim, eu tenho que ter uma desculpa muito boa pra faltar. Porque é tão fácil. É eu sair de casa, andar 2 quadras e eu tô lá. Então, não tem desculpa. O que isso quer dizer? É menos atrito no processo. E no momento que tu tá escutando o feedback do teu usuário, né, e tu consegue, faz sentido o que ele fala. Cara, no meu dia a dia, tu analisa a jornada dele. Cara, ele tem que dar 1 milhão de cliques pra chegar num negócio simples. Cara, simplifica isso, escuta ele, esse feedback, olha só. Eu não faço isso porque é muito complexo, eu tenho que fazer isso e aquilo. Aí eu anoto aqui no meu caderninho. Escuta esse cara. E torna essa experiência melhor. Que, cara, olha só, agora tá a 1 clique tu consegue botar ali. E aí, por estar ali, tu vai ter esse e esse benefício, vai conseguir adotar. E realmente o time vai ver sentido, né? Tem que ver sentido em usar a ferramenta e ver vantagens no trabalho dele no dia a dia. Então eu acho que esse é super importante. Por isso que a gente fala sempre do início. E esse é um dos alertas de que do projeto, não tá dando se não bom. Tem um usuário final, o cara que vai botar a mão na massa mesmo, não tá sendo envolvido no projeto, ali vai ter BO. Show. E é aquela coisa, porque o desafio começa a ser, porque, cara, quando a gente tá falando de um cara que não gosta do CRM, daqui a pouco esse cara vai falar pro colega ali que também não gosta, e aí vai começar aquela rebelião do CRM dentro da empresa, né? E conseguir fazer a conversão desse cara quase, né? Catequizar. Exatamente, é o detrator ali, o cara que tá agindo dentro da empresa contra toda a nossa campanha de adoção do CRM aqui, mas daqui a pouco é por um detalhinho muito pequeno, né? E aí, o simples botão nova venda lá na frente, lá na cara dele, já muda todo o fluxo. Cara, não, agora tá muito bom, e aí ele passa a ser agora tá fácil de usar, vai lá. E aí ele começa também esse movimento de adoção também, mas é o foco em reverter, ao invés de ficar brabo com o cara, às vezes tentar entender o porquê que ele não tá fazendo, né? Sim. Não, e uma piada interna que tem pra quem é desenvolvedor é que o desenvolvedor, ele pensa numa funcionalidade. Vamos pensar assim, numa tela nova, pra filtrar, sei lá, uma tela nova. Ele testa, cara, de todas as formas possíveis. Mas quando vai na mão do usuário, assim, ele pensa cenários totalmente diferentes do que o desenvolvedor pensou, sabe? Completamente diferente. E aí, provavelmente, o desenvolvedor nunca testou aquele cenário, então sabe? Sempre tem muito bug, assim. Então, o comum que o pessoal fala é, até pra homologar, é uma prática muito comum colocar um usuário da ponta mesmo. O cara, beleza, a gente criou essa nova funcionalidade, se vira aí. Às vezes até sem treinamento, mas tipo em ambiente de homologação, obviamente. Sim, experimento. Mas assim, sem treinamento nenhum, só mexe aí, vê o que tu acha. Se ele não sair do lugar, daqui a pouco travar, não tá intuitivo. A experiência do usuário, né, a parte de UX pode melhorar. Sim. Então é muito comum o usuário final ser chamado pra... E é uma boa prática, é recomendado, a gente recomenda. Pra validar funcionalidades novas que vão surgir. Show. Cara, e como que a gente faz pra medir a adoção? Quais são as análises ali que eu posso fazer pra saber se a galera tá aderindo ou não?
Boa. Cara, o que eu recomendo sendo um pouco repetitivo, eu acho sensacional a questão do painel de adoção. Ele não precisa ser explícito pra todo mundo, pra daqui a pouco gerar um ranking de quem tá fora, quem tá online ou offline, mas daqui a pouco pra alguma liderança do setor, eu consegui ver como métrica do meu CRM mesmo, quem é que tá aderindo ao sistema. Isso, sim, a partir dos logs ali de auditoria e de segurança do sistema, a gente consegue ver quem tá logado, quem não tá logado, o que tá fazendo. Então isso é bem legal pra realmente, não no nível do cara microgerenciar as pessoas, mas sim, aferir como que o time tá engajando ou não. Pelo menos exato, do time tá... E até pra saber, cara, eu vi que não é no sentido, fulano, tu não tá usando, tu vai usar. Não é isso. Cara, fulano, eu vi que tu não tem usado o CRM. Me conta por quê. Por quê? O que não tá legal? Não tá bom, o que a gente pode melhorar. Entende? Sim, é mais consultivo, menos impositivo, né? Exato. Show. Quem quiser usar pra... Daí vai de cada um, né? Mas quem quiser usar pra obrigar, ok, mas... A gente sabe que alinhar os incentivos é mais produtivo, né? Do que forçar aquela decisão. E quanto mais consultivo, quantas vezes tu tá no... Cara, tua empresa cresceu até certo ponto, tu não consegue ultrapassar daquilo ali. Tu contrata uma consultoria pra dar o próximo passo, entendeu? Então, tipo, às vezes a tua consultoria tá até dentro de casa, né? Porque parece assim, como ele tá lá na ponta de baixo, ele não entende nada disso. Lembro uma vez, eu lembro que na televisão, acho que era o Fantástico que fazia aquele esquema que o CEO ia lá pro chão de fábrica fazer uma experiência. E eu me lembro, acho que foi na Gerdau que eles fizeram Cara, e lá embaixo, no almoxarifado, as máquinas que bipavam tipo as caixas lá pra entrada de produto, saída de produto, alguma coisa assim, cara, a máquina demorava um tempão pra bipar, dava erro e não sei o que lá. E aí o cara chegou lá, tá, mas tipo, por que demora tanto? Porque a gente já pediu máquinas novas, mas travou, tipo, sei lá se era gerência, o que era. Tipo, eles disseram que não por causa do orçamento, que não dá, porque não... Sim, mas, tipo, vocês podiam estar fazendo em 1 hora que vocês estão fazendo em 3 horas, sabe? Não, mas é que não dá e tal. E aí foi mais impositivo, menos consultivo, né? Sim. Tipo, não, é assim, vocês têm que fazer e deu, entendeu? Tem que ser o mais rápido possível. E aí, quando o CEO baixou lá e viu mais consultivamente a parada, eles, não, cara, vale a pena eu botar uma máquina um pouco mais cara aqui, porque eu vou conseguir fazer 3 vezes mais do que eu tô fazendo agora, entendeu? Sim. Então é realmente estar atento de uma forma muito aberta a adaptações, né? Tipo, não, talvez o cara esteja me dizendo aqui uma coisa que pode melhorar a minha performance em 3 vezes, né? Exato. Cara, e pra gente finalizar, na tua visão, assim, na tua experiência, quais são, tipo, quando a gente tem uma boa adoção do Salesforce, qual é o impacto que isso causa na empresa? Cara, são vários pontos, acho que a gente trouxe vários benefícios implícitos aí ao longo mas compilando eles. Primeiro ponto, eu acho que a boa adoção, ela vai aumentar a eficiência operacional, com certeza, né, do teu time ali. Eles vão usar, né, quando o projeto, o CRM, ele bem adaptado ao teu fluxo, às tuas regras de negócio, otimizando esses processos, ele vai gerar muito resultado para ti. Então, eficiência operacional, até a própria satisfação do teu time. Um CRM, um sistema cheio de bug que não consegue evoluir, a insatisfação do cara é muito grande, né? Então, eu tenho um sistema que eu posso confiar nele, ele vai ser resiliente, ele vai me ajudar nas minhas métricas, ele torna o teu time mais eficiente, mais satisfeito no final, que por consequência vai gerar mais resultados. Outro ponto, né, ele sendo mais eficiente, gerando mais resultados, ele também vai melhorar na percepção e na eficiência, né, na percepção do teu cliente quanto ao teu serviço, ao teu produto. Então vai melhorar a satisfação do cliente, que também melhora a retenção, melhora a receita, né, em cima dos teus clientes. E por último, esse ponto também é bem importante, que o uso, né, do CRM, ele vai trazer dados, informações, insights pra tua gestão, né, pra tua tomada de decisão estratégica, que também vai potencializar muito aí pra onde que tu quer direcionar o teu negócio, pra otimizar processos, melhorar ali as tuas receitas, o teu lucro, né, aumentando os resultados. Sim, vai te dar munição para decisões, né? Exatamente. Show de bola. E sem dúvida nenhuma, uma boa adoção no Salesforce começa com um bom processo de assessment, né? Perfeito. Que se tu não sabe o que é o assessment, é um processo onde a SR vai imergir, vai fazer uma imersão na tua empresa, é o primeiro passo da consultoria do Salesforce ali, para entender quais são os passos para criar esse plano de como desbloquear todo o potencial do Salesforce na tua empresa. Dentro do universo do Salesforce,
Um processo de assessment pode custar aí 10, 20, 30, 40 mil, 50 mil reais, e não é um simples número isso, são números reais de processos de assessments que já foram feitos. E como tu tá aqui ouvindo esse podcast ou assistindo esse podcast, Desbloqueando Salesforce, a gente tá querendo te dar um presente para te ajudar a desbloquear todo o potencial do Salesforce dentro da tua empresa, que é um processo de assessment gratuito pela SR. A SR vai imergir na tua empresa e vai te passar todo o passo a passo ali, entender qual é o plano de implementação ou desbloqueio mesmo do potencial do Salesforce dentro da tua empresa. Para isso, a gente vai liberar agora um código, uma chave aí para tu poder entrar em contato com a SR e informar esse código lá na página. Qual vai ser o código, Ariel? Adoção foi o que eu pensei óbvio, também, né? é o óbvio. Mas o óbvio também precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Então, código adoção. Se tu quiser, então, Rafa, eu tô querendo, então, falar com a SR e fazer esse processo de assessment aqui na minha empresa, porque eu tô com um problema no Salesforce, eu tô pensando em implementar e quero saber aí quais são os passos que eu preciso seguir. Tu vai clicar no link aqui embaixo na descrição, ou então lê esse QR Code que tá passando na tela, e lá na página vai ter um espaço para tu colocar ali o código, que o nosso time vai ter o maior prazer em entrar em contato contigo e dar os primeiros passos para esse processo de assessment, beleza? Lembrando, se tu gostou desse episódio, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, lembra de favoritar o podcast aí no Spotify ou no Deezer, onde tu estiver escutando, e se tu tiver uma sugestão de assunto, já deixa um comentário aqui embaixo também para nós. Compartilha aí esse podcast com quem precisa melhorar a adoção do Salesforce na sua empresa. É verdade. Muito importante. Boa. Então, e se quiser seguir o Ariel e seguir a SR nas redes sociais ou entrar em contato com vocês, Ariel? @Ariel Dornelles, Instagram, no LinkedIn Ariel Dornelles, a SR Consulting, o nosso site é srconsulting.io e as nossas redes @srconsulting.io. Show de bola. Incentiva também teu time aí a ouvir esse podcast e bora pra cima. Um abração e até o próximo episódio. Valeu!